Olá, pessoas! Eu sou o Alan Conte e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Simple But Not Basic. Oi, gente, eu sou Fernanda Maís e nosso propósito é inspirar encontros e impulsionar histórias. O SBNB foi criado para compartilhar histórias de pessoas simples, mas não básicas. Histórias que conectam, histórias que inspiram. E a gente gostaria de agradecer demais nossos familiares, nossos amigos, nossos ouvintes e nossos parceiros, em especial o Ricardo Rames. Aí, Ricardo, brigadão aí. Obrigado também, João, que está na mesa. Caribou Filmes, além de filmes, podcasts, fotos, drones, lives. Traga sua marca cursos. aí. Cursos também, cursos online. Traga sua marca aí para crescer com o Ricardo. É @ricardo.rames. É isso, né? Ou Caribou Filmes também vai encontrar. Boa, boa. E agradecer demais também o André hoje, que é nosso cameraman. Obrigado, André. E é isso aí, né, Fê? Acho que fazer um agradecimento geral a todas as pessoas que já estiveram com a gente, né, aqui nos ajudando, que realmente, tudo que acontece aqui só acontece porque tem muitas mãos trabalhando por trás, né, acho que acaba não aparecendo, né, mas por trás das câmeras tem uma galera trabalhando e todos, né, de bom coração, nos ajudando a colocar muitas pessoas inspiradoras nessa mesa. Então, para a gente continuar trazendo empreendedores e inspiradores aqui para esse bate-papo, curta e compartilha o nosso canal, @sbnb.com.br no Instagram e no YouTube SBNB Podcast. Então ativa o sininho, toda quinta-feira ao meio-dia um novo episódio. Dá um like lá pra gente para contribuir com esse projeto e trazermos muitas pessoas e histórias muito bacanas aqui pra gente compartilhar e crescermos juntos, né? E hoje a gente tá aqui com uma pessoa que vai, né, trazer muito conhecimento. Ela que é apaixonada por neurociência, é a Viviane. Ela é especialista em neuropsicologia. Ela trabalha com crianças e também com adultos e hoje vai desvendar pra gente esse mundo que para muitos é desconhecido, para outros é curioso e para mim, e acredito que para ela também, é admirável esse trabalho. Então, obrigada por estar aqui com a gente na mesa hoje e seja bem-vinda. Muito obrigada. Agradeço o convite e é uma grande oportunidade vir aqui contar um pouco da minha história. Legal. Muito bom. Como o nosso de praxe, né? A gente queria entender como começou a tua paixão por psicologia, depois por neuropsicologia. Como começou, onde surgiu essa paixão da Viviane pelo lado psicológico? Sim. Eu acredito que eu sempre fui uma pessoa muito observadora, assim. Sempre gostei muito de conversar, de ouvir, sempre tive... É uma característica minha, né? E quando eu iniciei a minha vida profissional, inicialmente atuava no comércio, com vendas bem diferentes. Mas em alguns momentos, até aquele trabalho lá atrás com vendas auxilia quando você está aqui na frente empreendendo, né? Uhum. E quando iniciei na faculdade, eu sempre tive a necessidade de depender muito de bolsa de estudo para estudar. Nunca foi simples, né, conseguir estudar. Tanto que eu tinha na capa do meu caderno, cada dia uma alegria, cada mês uma vitória. Porque às vezes eu não sabia como que eu ia pagar a mensalidade no mês seguinte. Literalmente, assim. Mas eu sempre acreditei muito de que o trabalho da psicologia podia mudar vidas, né? E trazer qualidade de vidas qualidade de vida para as pessoas sempre foi um propósito do meu trabalho. Que legal. Muito bom. Muito bom. E vendas no comércio, como é que era isso? Sim. Varejo, assim, frente de loja? Trabalhei no comércio, em 2 lojas aqui de Rio do Sul, lojas maiores, com venda de móveis, com venda de roupas. Mas nessa época da faculdade, quando eu estava mais ou menos no 4º período, 5º período ali, eu ainda trabalhava com vendas e sempre dependia de bolsa. Então, nessa época, eu comecei já um pouco a empreender, porque na questão de renda... Eu pagava a faculdade com meu salário de vendedora e eu tinha que ter outras frentes de venda para conseguir manter os custos. Então, eu já vendia esses vendedores de Avon, Natura e mais um monte de coisas. Tipo sacoleira. Eu vendia. Dava o jeito, né? Dava o jeito. Muito bom. E o mais bacana é que trabalhar com vendas já é com pessoas, né? Então, porque tu vende para pessoas, né? Mesmo que, sei lá, tu vai fazer uma venda para uma empresa, mas que tu tá negociando com uma pessoa que trabalha para uma empresa. Então, acho que essa característica de se relacionar com pessoas já começou ali e te dizer, cara, acho que esse é o caminho, porque tu começa a entender mais dela e entender as portas para poder vender para ela, né? Portas de acesso para
sei lá, para resolver o problema dela. Porque tu resolvia algum problema quando tu vendia alguma coisa. Né? Exatamente. Uhum. Então... Essa época da faculdade foi muito desafiadora. No início eu morava com meus pais, depois no meio da faculdade eu acabei saindo de casa, né, para morar sozinha, enfim, para seguir minha vida adulta. E durante a faculdade, quando eu estava já no 8º período, a minha mãe adoeceu e faleceu no ano do trabalho de conclusão de curso. Uau. Nesse mesmo período, a minha mensalidade da faculdade dobrou. Aí mesmo é que ficou um pouco mais difícil, mas eu nunca desisti. Cada dia uma alegria, cada mês uma vitória, cada dia uma alegria, cada mês uma vitória. Quando chegou no último semestre da faculdade, no último ano da faculdade, que a gente faz estágios, né? Eu sempre gostei muito de avaliar, sabe? Eu sempre entendi que se você vai atender uma pessoa, primeiro você tem que entender o que ela tem, para você ter um princípio, né? Onde estamos e para onde vamos, a partir do que eu vou trabalhar com ela. Então, mesmo na época da faculdade, sempre fui envolvida com monitoria, com trabalho de pesquisa, sempre gostei muito de estudar. Eu até brinco, né? Falo em casa que eu já desisti de dizer que eu não vou mais estudar, porque isso não é verdade. Eu tô sempre matriculada numa formação, né? Faz parte de mim, sabe? Querer entender essa parte, né? Eu acho que faz parte do empreender também, né? Sempre tá aprendendo o tempo inteiro, a gente é curioso. Né? Isso mesmo. Acho que empreender tem a ver com uma característica de curiosidade. E nesse último ano da faculdade, então, eu tive a oportunidade de trabalhar no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, montar grupos de apoio a famílias em processo de adoção e sempre envolvida também com avaliação, né? Aí me formei aqui em Rio do Sul mesmo, na Unidave, sou egressa da Unidave. E nessa época eu fui morar em Itajaí, morei uns 4 anos lá em Itajaí. E trabalhei no começo da minha carreira com recursos humanos. Olha. Mal sabia eu que isso ia me auxiliar hoje a entender como funciona a gestão de pessoas, né? Eu acho que, de alguma forma, quando a gente tem um propósito, a vida nos prepara por que vai vir. Que legal. E lá trabalhou numa empresa? Numa empresa. Comecei como auxiliar de RH e terminei com a gerência de recursos humanos de uma empresa de 200 funcionários. Mais uns 40 terceirizados e temporários, né? Que legal. Aí depois retornei a Rio do Sul por alguns motivos pessoais. E nessa época eu entrei numa empresa aqui da nossa região também, num porte grande, uma empresa com 400 funcionários. E foi nessa época que eu conheci o André, nosso cameraman daqui de hoje. Nos conhecemos no trabalho, né? E nessa época eu comecei a clinicar, mas sempre envolvida com avaliação. A primeira especialização que eu fiz foi em avaliação. E aí o tempo passou, fui trabalhando em clínica, trabalhei com a área da assistência social, tive oportunidades, né? E chegou em 2018, eu tive a oportunidade de trabalhar na PAI, numa PAI aqui da nossa região. Certo. E eu acho que foi ali que a minha vida mudou, porque foi ali que eu conheci a neuropsicologia. E eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com pessoas com deficiência, eu lembro de chegar em casa e falar para o meu esposo, né? Como eu posso trabalhar tanto, estudar tanto, gostar tanto e ainda receber por isso? Porque parecia que não era um trabalho, de tanto que eu gostava, sabe? De tão feliz que eu era fazendo aquilo, sabe? A gente recebia crianças pequenas, recém-nascido para avaliação e tu começar a ver a criança andar e te olhar e fazer essa estimulação precoce. A estimulação precoce muda a vida dos pequenos. Entender, dar suporte também para os pais, para saber que caminho que eles precisam trilhar a partir dali, né? Exatamente. Acho que você vê a felicidade no rosto das pessoas, né? Fico imaginando isso, assim. E ao mesmo tempo também a decepção, né? Porque a gente tem um filho real e o filho ideal. O filho ideal é aquele que você almejou, que você sonhou, que você quis. E de repente você descobre que ele tem um diagnóstico e você não sabe nem por onde começar. Então, essa questão de trabalhar com os pais, trazer orientação de pais, explicar o que o filho dele tem, dizer, olha, talvez você não saiba o que me perguntar, mas pergunta, a gente vai conversando, você tem que entender o que teu filho tem. Seja curioso, pergunta. Sempre trouxe os pais muito próximos do meu atendimento, sabe? Eu acho que isso também sempre foi uma preocupação, porque a terapia não acontece enquanto o paciente está ali comigo, a família tem que estar envolvida, a família tem que estar próxima disso, né? E nessa oportunidade específica de trabalhar na PAI, eu aprendi muito a trabalhar em equipe, a entender o que faz a fono, entender o que faz a terapeuta ocupacional. E nessa época eu pensei que esse trabalho de pessoas com deficiência, de neurologia, ele poderia ir muito além das paredes daquele consultório. Foi aí que surgiu, né? Eu já tinha esse sonho, eu sempre imaginei em ter uma equipe que eu pudesse trabalhar, que eu pudesse trazer pessoas e agregar nesse trabalho, que eu pudesse ter parceiros de clínica, né? Para conseguir levar... Eu consigo atender, sei lá, 6, 7, 8 pessoas por dia, mas com uma equipe eu consigo atender quantas pessoas, né? A gente pode ampliar esse trabalho, sempre foi essa a visão. E daí, no ano passado, tá fazendo um ano agora, em junho, né? Nós iniciamos o projeto da NeuroPro, que hoje é uma realidade. Hoje a gente tem uma empresa com alguns funcionários, alguns parceiros, no total uma equipe de 10 pessoas.
Uau, e iniciou no meio da pandemia, né? No meio da pandemia. Já A galera fechando e a gente abrindo porta. Tá aqui de boa, aqui. Eu acho que vou abrir uma empresa no meio da pandemia mesmo, vou empreender. E foi bem nessa época, na verdade, foi em 2020 que eu iniciei num consultório aqui em Rio do Sul, né? Alocava uma sala na época e o trabalho foi aumentando. E a própria pandemia, né? Hoje a gente faz reabilitação para casos pós-Covid, porque o Covid tem lesões neurológicas. Então, começou a surgir pacientes tanto de transtorno do espectro autismo, de TDAH, quanto pacientes neurológicos por causa de fatores da própria pandemia. E com isso foi aumentando a demanda, né? E eu sempre busquei trazer as pessoas muito para próximo, assim, sabe? Conversar com outros terapeutas, conversar com escola, conversar com família, para que todos soubessem o que estava sendo feito ali, né? E falando especificamente nesses transtornos pós-Covid, durante o Covid, acho que a Fê também, mas eu fiquei muito irritado, assim, tipo, para tomar uma decisão, faz desse jeito, não queria ver nada, fazer nada, não conseguia ter, sei lá, inteligência emocional, talvez. E eu acho que isso perpetuou e as pessoas curaram o Covid e ficou um pouco disso nas pessoas. Ou o que mais pega pós-Covid? Na verdade, são 2 fatores, né? A questão do vírus em si, ele tem hoje estudos que mostram que ele traz lesões neurológicas. Tem muitas pessoas que tiveram Covid, mesmo numa situação não grave, não chegaram a ter uma internação, por exemplo, mas mesmo assim tem afetado e precisam de reabilitação neuropsicológica, que é um trabalho que eu tinha uma ótima memória, eu tive um Covid e agora eu tive afetada essa região da memória, além de outras regiões neurológicas ali. Esse é um fator, uma questão física. E o outro é o estresse, né? De lidar com a pressão, essa incerteza de o que vai ser, será que vai voltar? Isolamento, esse convívio muito mais intenso, trabalho em casa, né? Escola em casa, todo mundo o dia inteiro, juntos o tempo inteiro. Aquela insegurança que o momento trouxe, né? Então, são fatores emocionais e neurológicos envolvidos nesse processo. Isso, tem um período de tratamento que depende da pessoa para pessoa. Pode ser 3, 6, sei lá, 1 ano de tratamento. Como é que funciona isso? Inicialmente, sempre que a gente recebe o paciente na clínica, a gente faz uma avaliação inicial para verificar qual o nível de dificuldade dele e depois fazer um planejamento de intervenção, planejamento individualizado de intervenção. No caso do Covid, o procedimento é o mesmo, mas assim como é feito também com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, para verificar o prognóstico, né? Qual que é os próximos passos agora que a gente tem o nível da dificuldade. Baseado nesse plano de intervenção, a gente consegue ter uma noção de quanto tempo de terapia a pessoa precisa. Se é uma questão pontual ou se é algo mais alongado, né? Mas eu vi muitas pessoas reclamando, tipo, depois do Covid eu fiquei esquecido, né? Essa parte realmente neurológica afetada, assim. E claro, a irritabilidade durante Covid e pós-Covid, a nossa percepção, acho que, de paciência, ela diminuiu. Ela diminuiu muito. Acho que gera muito mais ansiedade. Claro, as incertezas, elas acabam gerando e tu conecta ao Covid, né? Mas acho que o nosso comportamento mudou, né? Na pandemia, o comportamento mudou, as decisões mudaram. Ou a gente ficou muito mais impulsivo Ou medroso. Ou corajoso ou medroso, talvez. O corajoso ou medroso. Eu vejo que tem 2 extremos, assim. Mas, enfim. Quando tu comentou ali, né? Quando tu começou a trabalhar na PAI, tu se apaixonou ou surgiu a neurologia, né? Neuropsicologia, desculpa. Tu consegue explicar pra gente qual a diferença da psicologia pra neuropsicologia? Sim, claro. A psicologia, quando nós nos formamos bacharel em psicologia, né? Muitos colegas trabalham com a parte emocional, trabalham com transtornos de personalidade, depressão, ansiedade, voltado para essa parte emocional. Ou as questões do dia a dia, né? Mudança de vida, enfim. Na neurologia, na neuropsicologia, que seria a minha área, né? Nós trabalhamos com transtornos do neurodesenvolvimento ou de demências. Então, por exemplo, um transtorno do espectro autista, um transtorno de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, uma deficiência intelectual tem um prejuízo neurológico. O paciente até pode ter, por exemplo, um autismo e por causa disso desencadear uma depressão, mas ele tem uma doença de base neurológica que justifica essa comorbidade, ou tem uma ansiedade, mas ele também tem um TDAH. Assim como as próprias demências, né? Um paciente que é idoso, por exemplo, ele começa a esquecer muito as coisas que tinha para fazer, esquecer o que vai falar, às vezes falta aquela palavra na hora de falar alguma coisa. Trava. Trava,
E ela começa, são 2 processos. Quando é bebê, quando é pequeno, eu avalio a partir de 6 meses, bem pequenininho mesmo. Uau. Para estimulação cognitiva, né? A gente trabalha com aba, com intervenção. Então, quando ele vem, ele não desenvolveu as habilidades. Então, a gente faz uma habilitação, uma estimulação cognitiva para que ele desenvolva as habilidades que são necessárias conforme a idade dele. Quando ele já é adulto, ele é uma reabilitação, porque ele tinha e perdeu. Ou por um acidente, né? Por um trauma crânioencefálico, ou por causa de uma demência da idade, por N fatores. Eu já atendi um paciente uma vez que ele começou a ter perca neurológica porque ele tinha um trabalho, aquilo que foi, acho que mais me chamou a atenção. Ele fazia cada dia um turno diferente. Um dia ele começava de manhã, um dia à tarde, um dia à noite. Então ele dormia a cada 3 dias em 3 horários diferentes. Nossa. E ele começou a ter percas cognitivas por causa do sono irregular. Uau. E para descobrir isso? Avaliação neuropsicológica. A gente aplica, né, diversos protocolos, daí que são de uso restrito do psicólogo, né, com esse olhar do funcionamento cognitivo para entender o que está acontecendo com ele. Ele veio com uma queixa de memória, de desatenção, né, dificuldade de concentração, e daí você vai entender toda a rotina dele, como que é, né, desde quando que ele está assim. E envolve alimentação, isso também, Sim. Exercício físico, sei lá, pressão psicológica, enfim, dívida. Sim, né? Envolve sim, né? Até se as pessoas soubessem o quanto é importante a gente manter hábitos de leitura, iriam com a mesma frequência que percebem quanto é importante, por exemplo, na academia. Né? Esse estímulo neurológico, ele é a academia do cérebro. Então, você ler, viajar, conversar, né? Ter esse tempo de lazer. Às vezes, assim, chegou uns momentos, inclusive, que nesse processo que a gente passou de pandemia, até de desconectar um pouco da televisão, porque era o tempo inteiro, né? Notícia. Tragédia. Tragédia. Então, assim, se alimentar também de informações positivas, de notícias boas, conversar com as pessoas que você gosta. Isso alimenta o nosso cérebro para ele manter saudável. O nosso cérebro, de tempo em tempo, ele faz uma poda, ele limpa o que não está sendo usado. Então, se você não utiliza algumas habilidades, a tendência é que você as perca muito mais rápido, né? Com o passar do tempo. Olha, Interessante. bem legal. Então é importante, né, se desconectar da mente, né? Tipo, vou limpar hoje. E tudo bem hoje não pegar nada pra fazer. Né? Ficar na caixinha do nada, né? E como nesses nossos tempos atuais, como é difícil a gente, né? A gente fica lá, não vou fazer nada hoje. Fica lá o dia inteiro, às vezes, né? Apesar de a gente estar gravando um podcast aqui, mas o dia inteiro com o celular na mão, mas, né? Tá ali conectado o tempo inteiro, não tá naquele silêncio, não tá, às vezes, lendo um livro, não tá... às vezes, só descansando, sem estar necessariamente ocupado com alguma coisa. Faz total sentido. Porque a gente se cobra, né? Tipo, não estou fazendo nada, então não estou evoluindo, não estou, né? Às vezes é até importante estar fazendo nada para evoluir, né? Senão a gente vai... Até um tempo tinha uma frase que dizia, né? Trabalhe enquanto eles dormem, né? Era uma frase bem forte, assim, no empreendedorismo, né? E hoje a gente percebe os impactos cognitivos que tem nisso. E como, né? E como a gente até vinha conversando aqui pelos corredores antes de iniciar a gravação, como é difícil você não trabalhar tantas horas por dia quando você trabalha com o que você gosta, né? Porque o dia do relógio acaba, o expediente acaba e a tua cabeça continua pensando, né? Naquele paciente, naquele caso, no teu negócio. Exatamente. Enfim. De como evoluir, qual vai ser o futuro do meu negócio, quais passos que eu vou dar daqui pra frente, né? Então, tu fica o tempo inteiro pensando. Me veio aqui na cabeça, né? A gente tá falando bastante, né? Da pandemia, de descansar, de empreender, de não dormir. Essa questão do burnout que tá tão em alta. Isso pode ser algo que veio com a pandemia ou com essa onda de trabalhar demais, de ser alta performance demais. Ou sempre existiu o burnout. Ou isso é uma questão neurológica ou é mais realmente uma ansiedade? É mais psicológico? Como explicar isso? São várias perguntas. São várias, São várias. Ele sempre existiu. A diferença é que com o passar do tempo, e principalmente com esse tempo de isolamento que nós tivemos, ele foi um pouco mais divulgado, que ele existe, para que as pessoas se percebam, né? E o segundo é que são 2 fatores também. Ele pode ser tanto neurológico quanto psicológico. Por quê? Porque você está sempre se cobrando de que você tem que estar em dia com a sua atividade física, com a sua alimentação, com a sua rotina de trabalho, de estudo, com a sua família, com seus filhos. E para administrar tudo isso precisa de equilíbrio.
Nós temos que ter um pouco de visão, o que é a minha prioridade, qual é a coisa mais importante que eu tenho que resolver essa semana e focar naquilo, e semana que vem você foca em outro objetivo e assim vai indo. Então, o que o burnout faz? Nos faz perceber, né? Exatamente essa administração do tempo, né? Essa administração do que é prioridade na sua vida, sabe? O que naquele momento não quer dizer que a família não seja, que o trabalho não seja, que a tua formação não seja, mas é naquele momento o que a vida está te pedindo. E às vezes essa falta de equilíbrio em relação a isso, e daí eu acho que trago essa questão do empreendedorismo, né? A tua empresa, ela precisa se sustentar, mas se você não estiver bem, ela também não funciona. Então, né? O teu equilíbrio entre estar na empresa e ter uma vida além da empresa. Né? Isso influencia muito. A Fê falou um pouco de ansiedade. Eu acho que a gente, sei lá, gerencia ou, enfim, mentora várias empresas e geralmente o empreendedor está muito ansioso. Não, eu preciso dar resultado, preciso isso, preciso aquilo, eu tenho que resolver para ontem, tudo para ontem. E quando alguma coisa não dá certo, meu Deus do céu, e agora? Sabe? O mundo acaba em 5 minutos, isso, né? E principalmente pessoas mais jovens que estão entrando no mercado de trabalho agora também, que a gente tem muito, sei lá, pessoas no time. E as pessoas acabam também sendo muito ansiosos, sabe? Então, se tu pede para ler um livro e tal, meio que não consegue parar para pensar, para discutir, não. Sei lá, ela quer ver um resumo do livro para não perder tempo de ler o livro inteiro, porque tem aquele aplicativo de 12 minutos que resume o livro em 12 minutos. Então, para aprender 10 livros num dia, em vez de ler 2, 3 capítulos, entende? Então, é tudo muito rápido. Não sei se as mídias sociais fazem isso, não sei se a própria internet, muitas informações fazem isso, tem a ver com pandemia. É complexo, acho que, entender, mas tudo para ontem, né? Eu ouvi uma vez uma fala do Cortella, isso faz muito tempo atrás, que é a geração Nissim hoje. Eles querem tudo em 3 minutos. Então, sabe? Se não tá pronto em 3 minutos, não tá bom. Eu acredito que uma habilidade que eu tento utilizar no meu dia a dia, né? É tentar aplicar muito o mindfulness, né? Estar presente ali. Eu estou lá na empresa, então eu resolvo as coisas da empresa. Eu estou em casa, eu resolvo as coisas de casa, né? E às vezes é bem desafiador no dia a dia, né? Porque, que nem o André que trabalha comigo, meu esposo na empresa, então às vezes a gente tem que cuidar para não discutir o mercado na clínica, as coisas da clínica em casa, e às vezes acontece, é inevitável. Mas essa, né, direcionar onde eu estou e o que eu consigo fazer agora é bem importante. Outra questão também que eu vejo que é muito importante é a nossa mente, ela é feita para pensar, não para lembrar o tempo inteiro. Então, você tem que ter recursos, tem que ter uma agenda organizada. A agenda é território sagrado, lá vai o que tem hora e dia para acontecer. Não dá para ser uma lista de ideais, eu quero fazer isso hoje. Não, tem que ser uma lista separada das coisas que você tem que fazer, que não tem necessariamente um dia e um horário. Porque agora sobrou um tempo, né? O paciente não veio, por exemplo, que é a minha realidade, né? O que eu posso fazer agora? Tem 1 hora. O que dá para fazer agora dessa lista de pendências? Porque se não administrar bem o tempo, o dia acaba e a tua cabeça não desliga. Né? E tu acha que tu, sei lá, fez muita coisa e não fez nada? Ou tu tem essa percepção? Hoje não entreguei nada, mas estava com a agenda lotada. Né? Tem essa percepção, às vezes. Tipo, mesmo que eu estava ocupado o dia inteiro, eu não gerei nenhum valor. Sei lá, eu me sinto que não fiz nada. Isso, né? A ansiedade faz você pensar que, mas eu fiz tão pouco, mas atendeu tantas pessoas e resolveu tantas coisas e acha que não fez nada. E eu acho que o se manter ocupado, né? Se a gente não se mantém ocupado o tempo inteiro, a gente está devendo. E aí vem essa questão do gerenciamento do tempo, que é ou não é prioridade, então acho que tá tudo bem interligado, né? Eu preciso ser útil para o mundo e preciso me manter ocupado, porque senão eu não tô entregando, eu não tô sendo alta performance, e daí eu não consigo gerenciar meu tempo, e daí eu fico ansioso, e a ansiedade me gera mais pensamento de sou inútil, então começa a vir uma bola de neve, e aí por isso que tem tanta gente... Tu pergunta... Eu li um post no Instagram que falava assim, que estou ocupado é o novo tudo bem. Então, tu pergunta pra pessoa, tudo bem? Aí a pessoa falava, tudo bem, né? E aí, tudo bem? Tudo bem. Aí tu pergunta, e aí, tudo bem? Eu tô ocupado. Tipo, o estar ocupado virou o novo tudo bem. Então, porque tá todo mundo ocupado. Eu tô enrolado, tô ocupado. E eu comecei a perceber no meu dia a dia, geralmente eu respondo, eu tô ocupada. Como é que tá as coisas? Cara, tô na correria. Eu tô na correria, tô ocupada, tô... É verdade. E até fazendo um link, assim, dessa questão de estou ocupada, né? Eu vinha discutindo hoje, conversando com meu esposo.
O que eu aprendi nesse primeiro... Acho que é importante a gente se autoavaliar de tempo em tempo, né? Nós estamos agora completando o primeiro ano de clínica, né? Eu sempre digo que tudo que tem lá um dia esteve na minha cabeça, mas agora é de verdade. Então, né? Vamos aos Realizou. E, assim, eu acho que o que eu mais aprendi foi a pedir ajuda. Porque a gente que é empreendedor, a gente tem uma visão lá na frente, sabe? Nós temos uma visão do negócio daqui a 10 anos. Não é o primeiro ano, é 10 anos, 20 anos de negócio. Só que, às vezes, a gente precisa entender aonde estamos e para onde vamos. E nesse primeiro ano, o grande desafio, às vezes, é realmente pedir ajuda. É dizer, olha, eu consigo... a ideia é fazer isso. O que você consegue me ajudar? Aí eu faço isso, tu faz aquilo. Sabe? Se distribuir o trabalho na equipe, né? Entender que não é porque você tem uma visão do negócio que você tem que manter ele sozinho. Você tem parceiros, tem pessoas que você pode contar no teu dia a dia. E também você pode treinar e também você pode confiar nelas. Né? De que elas são capazes, de que elas estão ali do teu lado porque elas querem também, né? Muitas vezes, né? E falando agora de empreender, do negócio em específico, como tu enxergou isso há um tempo atrás já? E como é que tu selecionou as pessoas para estar contigo? Como que recruta essa gente? Porque, sei lá, outros psicólogos? Como funciona isso? Tu disse que tem 10 pessoas no time. Hoje a gente tem na nossa equipe uma pessoa que está na recepção, né? Que é a Gívia, que faz um trabalho belíssimo. Ela é uma adolescente que supera as expectativas da idade. Que legal. Que legal. Né? Super parceira, assim. Nós temos hoje a Jaqueline, que ela é da equipe também, realiza atendimento ABA. E os demais, eles são parceiros. Aí nós temos terapeutas, psicólogos, né? Só que assim, quando a gente abre um negócio, as pessoas às vezes vêm pedir para alocar o espaço. Mas eu faço uma seleção no sentido de entender o propósito da pessoa. Se o que ela pretende fazer também está casado com o que eu quero fazer. Né? E por isso que é importante, quando você tem um negócio, você ter uma visão. Qual que é a tua missão? Qual que é a tua visão? Qual que é o teu valor? Eu não quero só entregar resultado, eu não quero ter uma agenda cheia, eu quero ter qualidade no que nós fazemos. Eu quero que a pessoa saiba conversar com o familiar, que ela saiba... né, tem uma frase que eu gosto muito do Carl Jung, que ela fala assim, né? Conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar numa alma humana, seja apenas outra alma humana. Né? Seja pessoa, né? Então, essa empatia pelo outro, atenção plena. Essa questão de ser parceiro para trabalhar em equipe, para a gente desenvolver um projeto junto, né? Qual que é a disponibilidade da pessoa, qual que é... eu não consigo lá falar na frente de todo mundo, eu sou tímida, não tem problema, você consegue organizar o slide pra gente? Show! Né? Você tem vontade de fazer as coisas. Eu acho que esse sempre foi um critério de seleção. Então, as pessoas que hoje estão agregando na nossa equipe, nós temos também neuropsicopedagogos, outros profissionais, eles são pessoas que têm essa característica. Nós fizemos um filtro nesse sentido, né? De trazer pessoas que a gente pode contar. Entender o porquê delas, se conecta com os teus porquê. Entender os valores delas, se conecta com os seus valores. Exatamente. Acho que começa por aí, né? Muito bom mesmo. Eu acho que a Viviane deu uma dica valiosíssima para os empreendedores, né? De colaborar. Eu acho que quando tu começa a empreender, tu se apaixona tanto por aquilo que tu tá realizando, que sonhou, que às vezes vira my precious, né? Vira aquela coisa, né? É só meu e eu não confio nos outros para evoluir. E eu acho que tu deu uma dica mega valiosa, né? Você quer crescer, quer ver a visão de futuro, aquela coisa que tu tá enxergando lá de 10 anos para frente, colabore. E peça ajuda. Busque pessoas que possam te auxiliar em outras coisas que talvez teu braço não alcança. A gente sempre tem um limite, né? Até onde a gente alcança. E, poxa, com outras mãos a gente alcança muito, muito mais. Então, acho que foi uma dica, assim, lacradora. Eu acredito que, assim, quanto mais claro você tem a visão do que você quer, né? Por que você está fazendo aquilo, mais você consegue também passar para as pessoas o que você quer. Essa clareza da comunicação é algo discutido há muitos anos e que é o maior desafio das empresas. Que é você ter clareza. Eu preciso que você faça tal coisa. Né? Como que você acha que nós podemos fazer? Às vezes até devolver a pergunta para a pessoa te ajudar a pensar. E surgem ideias, né, muito bacanas, assim, de... Me fugiu o nome agora? Chuva de ideias? Brainstorm. Isso. Isso. Toró de Power Pitch. Essa troca de ideias de como que pode funcionar a nossa rotina, né? E eu penso também que essa rotina tem que ser uma coisa viva, não pode ser uma coisa engessada, porque as coisas mudam, as pessoas mudam, nossas demandas... Os clientes mudam. Nós temos a nossa essência, o que a gente quer entregar de trabalho, mas os tempos mudam. Então, as pessoas estão ali para colaborar. Né? E o teu time, ele tem que estar alinhado com isso, ele tem que se sentir seguro do teu lado. Por isso que você tem que ter clareza. Se nem você sabe o que você quer, como que as pessoas vão se sentir seguras para
entrar contigo nessa, né? Uhum. Nossa, exatamente isso. E como é que tu vai liderar se tu não tem teu objetivo, teu propósito, teu porquê bem definido e claro para todo o teu time, né? As pessoas não vão te seguir, porque tu não tem um porquê, né? Exato. E tu só vai conseguir a confiança das pessoas através da clareza. Né? Senão não tem como confiar se é uma coisa turva. Poxa, como é que eu vou confiar numa coisa turva? Então, se tu tem clareza, é bem mais fácil de confiar e é bem mais fácil de tu se inspirar na pessoa e segui-la. Né? Esse é o papel da... Assim como também eu penso que nós podemos passar, às vezes, uma vida inteira estudando, mas o conhecimento não é só nosso. Eu não estudo para mim, eu estudo para conseguir treinar as pessoas e desenvolver elas e inspirar elas também a ir atrás de informação, de conhecimento, de ideias, sabe? E esse eu acho que é o segredo do trabalho em equipe, é você fazer as pessoas, olha, a gente pode mais, né? Se tu quiser contribuir, tu é bem-vindo, sabe? Porque quando nós sabemos o que nós queremos, nós entregamos uma verdade naquilo que a gente faz, as pessoas sentem, você não precisa falar. Acho que é a energia, né? Tu gera sempre falo, campo, energia, um campo de confiança, de atração mesmo, né? E aí tu acaba atraindo pessoas boas perto de você, situações boas perto de você e tudo mais. E o universo flui conforme a tua energia e é isso que a gente veio fazer aqui hoje, né? Então a gente está compartilhando tudo que a gente sabe de maneira aberta. E é muito gratificante. E sem nada em troca, né? Nada em troca. Exato. E acho que já deu várias dicas que... Sabe quando tu lembra de várias pessoas que... essa pessoa precisava ouvir isso? Então, assim, já tem até pessoas que... escuta que vai te ajudar a seguir em frente. Se minha fala contribui. E é isso, né? Viver e compartilhar é sobre isso. Né? Poder ajudar outras pessoas e fazer com que elas tenham inspiração para seguir em frente ou para acreditar nelas mesmas. Acho que tem muita gente que tem dificuldade de acreditar, né? No potencial que tem, no que pode entregar para o mundo. Ai, não, mas eu só sei tão pouco. Mas, cara, o que tu sabe pode mudar a vida de uma pessoa. Compartilha. E até o que para você parece óbvio, né? Para outra pessoa não é. Porque né? Tem uma frase também que diz assim, né? Se o que o outro está fazendo parece ser fácil, é porque ele faz muito bem. Não é fácil. Às vezes pode ser que para ti tá fácil, porque você já tá há muito tempo fazendo tal atividade e já conseguiu ter uma maneira de fazer aquilo de forma que parece fácil, mas simples não é. Só que o que para ti parece simples, às vezes pro outro pode ser um grande aprendizado. Exato. Exatamente. A gente tava até falando antes ali de entrar aqui com o André do Neymar. O Neymar bate falta bem pra caramba, mas não é... Pra ele é fácil bater falta, né? Bater pênalti. Pra nós, meu Deus do céu, chega nem perto. Mas eu sempre falo, a gente é sempre maior do que qualquer situação que nos coloca. Então, cara, sempre tem um jeito, né? E nesse desafio de empreender, eu penso que quando a gente tem essa ideia de empreender e a gente tem na nossa vida uma pessoa, né, que compra a ideia contigo e vai junto contigo, faz toda a diferença, sabe? Quem tá lá na rede social, quem tá fazendo live, quem tá aqui falando, sou eu. Mas se eu não tivesse o André sempre, né, ali junto comigo, Suporte. Vamos lá e, né, pra que tu tá, pra que tu estudou? Ele diz pra mim às vezes, né, vai lá, faz, vamos lá. Né, acho que faz toda a diferença, porque quando a gente empreende, o nosso trabalho vai muito além da carga horária de 8 horas diárias. Não é só o tempo que você está disponível na empresa, mas é a tua cabeça, que às vezes você tá em casa, a tua cabeça está lá no negócio, né? A tua cabeça tá naquela paixão do que tu faz. Quem empreende tem paixão, não é só... vai muito além de ter um negócio próprio. É querer entregar alguma coisa, né? E quando você tem uma família que você pode contar, uma pessoa que tá ali do teu lado, que dá o suporte, também faz diferença. Porque às vezes você tem uma ideia e né, a ansiedade... Aí você fala uma coisa e fala outra, e a pessoa fala, então... Fala com o coach André. Te traz pro... Coach André. Vem pra terra. Acaba trazendo, assim, a certeza de que, olha, se der tudo errado, a gente tá aqui junto. Nós vamos por outro caminho, sabe? E isso que me motiva também. Que ter um porto seguro, uma base, né? E eu acho que... E o compartilhar. Quando a gente tem uma base sólida ou alguém que tu possa segurar na mão nos momentos difíceis e também nos momentos alegres, que eu acho que é muito importante ter alguém para compartilhar as alegrias, né? Para comemorar. E eu sou a pessoa que entende que é importantíssimo comemorar, porque a gente esquece de comemorar, a gente sempre dá a mão na hora da tragédia, mas na hora da comemoração, beleza, eu fiz meu trabalho aqui. E é tão importante
quanto segurar a mão na hora E às vezes difícil. comemorar as coisas do dia a dia, né? A gente tinha uma meta de fazer tal coisa, de conseguir... assim, quem olha de fora, às vezes não sabe as pequenas coisas que a gente comemora. Sabe? Um letreiro que você botou lá na parede, um layout novo que saiu naquele panfleto, sabe assim? Um post no Instagram, Reels. Uma live que deu certo, uma parceria que deu certo. Então, essas pequenas coisas é que faz a gente acreditar que tá no caminho certo, né? Não adianta você ter ideias, ter metas e você também não perceber que é de passo em passo que você vai alcançando aquela grande meta, né? Essas conquistas, elas são aos poucos. Exatamente. E ter com quem comemorar nos torna mais corajosos. Assim pra como seguir em também frente. tem alguém que discorde da gente. Porque quem é empreendedor, a gente é metido. A gente acha que sabe um monte de coisa. Aí vai dizer, então, não dá. Então, vamos por aqui, sabe? Tem um Assim, você contraponto. é verdade. Tem essa questão de ter alguém que te ajuda a refletir, sabe? Sobre as ideias, né? Alguém que você consegue conversar e às vezes até não entende da parte técnica do teu negócio, mas conhece o teu jeito. Então, sabe que precisa mediar tudo isso. Que legal. Nossa, muito bom. E que bom que vocês trabalharam juntos, né? E se conheceram. Nós nos conhecemos no trabalho mesmo, né? Mas em áreas completamente diferentes. Né? Apesar de hoje o André ser parceiro na clínica, mas ele é curso em engenharia civil, então... Olha. Completamente diferente. Mas ainda eu acho que o nosso propósito de construir uma vida juntos é o que nos une, né? Que legal. Que atraiu vocês lá atrás, né? Pra esse encontro e seguir em frente aí agora. Eu acho que tem muita coisa para evoluir. Daqui a pouco vai ter uma área de engenharia dentro anexa à clínica. Eu brinco, ele tá fazendo engenharia, mas é que é pra fazer o projeto do próximo nível da clínica. Isso aí. Muito bom. Nada a ver de graça. Nada a ver de graça, com certeza. E Não provavelmente tem já lanche grátis. sonhando o nome da engenharia, enfim, sei lá, já deve ter Instagram, tudo não. Não, ainda. Não, Instagram dessa área ainda não, Aí, ainda ó. tá tudo. Falando em Instagram, eu vi que teu Instagram é bem ativo, né? Como é que tu faz? Tem dias que tu posta, tem live toda semana, tem Reels. Como é que tu cria essa rotina do marketing pessoal e depois da clínica, né? Então, a gente faz um planejamento do que vai ser postado, né? Nós tentamos trazer a questão do tema, por exemplo, agora em maio, é o Maio Cinza, que é o maio do câncer cerebral. Então, é alusão às pessoas prestarem atenção nos primeiros sintomas, né? Quem trata, obviamente, é o neurologista, mas às vezes vem para reabilitação, para a gente fazer essa estimulação e verificar as percas. Então, a gente tenta trazer temas para as campanhas que são feitas. Eu tenho um projeto também que é a arte de criar filhos, que eu comecei a fazer live uma vez por mês em janeiro no Instagram. Então, todo mês eu trago algum tema voltado para as coisas mais cotidianas que as pessoas perguntam. A questão do desfraude, os sinais de atraso, tudo que está nesse universo dos marcos do desenvolvimento. No mês de abril, nós tivemos parcerias com o médico neuropediatra para fazer live, com a pedagoga também, de outras áreas, né, para casar as áreas. Então, tem um planejamento tanto de postagem quanto de lives. E a gente também acaba compartilhando algumas coisas, eu acabo compartilhando algumas coisas da rotina, do dia a dia, né? Aquele momento que você tá lá lendo, que você tá, às vezes, produzindo material, uma ideia nova que surge. Mas é quase uma quarta pessoa na nossa vida, a rede social, né? Você tem que dar uma atenção para ela, Sim. tem que ter uma organização, Exato. porque senão esquece de postar. Para responder. Às vezes abre enquete também, né? Então, hoje eu tenho as pessoas da equipe também que me auxiliam nessa produção do material, de fazer posts, né? Eu faço o conteúdo, a menina monta para mim a publicação, no caso, né? E depois a gente posta, né? Aqui tem alguns trabalhos que a gente fez em abril, ali, que foi feito com a doutora Larissa, que é neuropediatra, parceira da clínica. Também tem uma live, né? Eu tive a oportunidade, no ano passado, de ser coautora do livro, Habilidades Socioemocionais, porque que é importante ensinar as habilidades socioemocionais na primeira infância. E daí, nesse capítulo, eu falo sobre o transtorno de atenção e hiperatividade, o TDAH. Quem não entende TDAH, às vezes acha que a criança é mal educada, não para quieta, não estuda porque tem preguiça, e não é nada disso. Ela tem prejuízo neurológico, ela precisa de suporte, precisa de terapia, às vezes de medicação, para conseguir ter uma estabilidade. O TDAH não cura na infância, ele vai ao longo da vida, né? Então, um dos trabalhos feitos também foi essa live, ali em parceria com a Unidade, como egressa, para falar do TDAH da infância à vida adulta, né? E o livro encontra onde? O livro nós temos na clínica, lá na Clínica que Neuropro, né? A pronta entrega, e também tem das principais livrarias do Brasil também, né? Que legal. Ele é vendido a nível nacional. Né? Que legal. Qual que é o título do livro? Habilidades Socioemocionais. Legal.
Ele talvez tenha, podia ter trazido um junto, mas ele tem também aqui no Instagram. Tá aqui? Por aqui? Tá ali, ó. Ali, ó. Aqui. Aí. É um vídeo. Uhum. Bem legal. Que legal. Esse é o material. Aquele joguinho de tirar. Jenga. Não sei. Eu sei o nome de Jenga, mas... Ele foi um livro produzido pela Literary Books, né? Literary Books, ela é a nível nacional e internacional. Muito legal. Muito legal. E daí tu também tem o Instagram da clínica. Uhum. Que é o Clínica Neuropro, né? Onde a gente apresenta nossos profissionais, nossa missão, visão, os serviços, né? Os parceiros, os convênios que nós atendemos, né? Aqui também teve outra live que foi feita com a Andressa, que é pedagoga, né? Ela trabalha com estimulação de crianças na parte da alfabetização. Ela também atende na clínica, né? São parceiros da clínica que a gente trabalha junto. Vamos lá, mito ou verdade? É uma pergunta que eu vou fazer agora, mito ou verdade? Ah, tá. Eu fiquei, né? Criança tem personalidade definida até os 7 anos, depois de 7 anos ela não muda mais, como é que é isso? Segundo o DSM-5, que é o livro de referência, nós temos até os 18 anos completos para conseguir formar nossa personalidade. Eu entendo que a nossa personalidade ela é mutável, ela muda, né? E para isso, muitas vezes, precisa de uma terapia para trabalhar algumas habilidades que você tenha para desenvolver ou para extinguir, né, alguns comportamentos que não são aceitáveis. Né? Mas eu acredito que ela se desenvolve, sim, na infância e na adolescência, né? E na vida adulta não é que é assim e acabou, não. Sempre tem... Arruma até 7 anos, depois não muda mais, isso não existe. Acredito que não. Ao meu ver, não. Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, né? Não é. Então, para quem não está nos vendo, só nos ouvindo, é @Clínica Neuropro. É isso aí. Exatamente. Aí ele tem os contatos e... A clínica localizada aqui em Rio do Sul, no bairro Jardim América, né? Bem acessível também, isso aí. Próximo ao centro. Exatamente. Que legal. Gostei desse mitos e verdades. Fazer Eu até fiquei assustada, assim, mas eu gostei. Gostei. Tá. Tem mais um mito aí que tu quer perguntar? Já aproveita. A hora é né? agora. A hora é agora. Às vezes não é mau humor. Legal. E o Instagram é @Viviane Vieira Kreusch. Kreusch. Beleza. Alemão, Kreuz. Se fala Kreusch. Então, o foco, quando tu descobriu a neuropsicologia, né? Tu gostava de fazer os atendimentos, avaliações, descobriu a neuropsicologia e fez toda a tua jornada. E hoje, o teu foco é muito mais crianças ou não? Dentro dessa área da neuropsicologia? Eu trabalho com crianças, adolescentes, adultos e idosos. Porém, para intervenção, hoje eu foco mais em crianças e adolescentes. A avaliação eu faço de todas as idades. A avaliação a partir de 6 meses. Né? Eu sempre, como eu vinha falando lá no comecinho, eu sempre gostei muito de avaliação. E a neuropsicologia, ela casa muito com a avaliação. Você tem que entender o que a pessoa tem para saber como estimular. Então, essa parte da neuropsicologia é algo que há alguns anos apareceu na minha vida e que eu me identifiquei muito por perceber uma resposta muito rápida, às vezes, do paciente, como também, ao mesmo tempo, uma estabilização. O paciente está perdendo muita memória por causa de uma demência, você começa a estimular, ele vai perder, às vezes, no caso de Alzheimer, mas vai desacelerar muito esse processo dele. Eu acredito que trazer qualidade de vida para as pessoas, esse é o objetivo pelo qual eu trabalho, faço o que faço, sabe? E na neuropsicologia eu encontrei que eu posso auxiliar as pessoas, ensinar para elas o que elas têm e como conviver com isso. Que legal. Muito bom. Como que, né, tem um filho, né? Um filho, uma filha. Como que o pai ou a mãe percebe alguma disfunção? Não sei se é assim que se fala. Um atraso, a gente né? Ou diz. algum atraso, alguma coisa. Como perceber e como talvez os pais aceitarem isso? Talvez a minha pergunta é um pouco difícil, né? Mas como perceber que há alguma coisa ali? Tem um documento que as pessoas nunca leem, a Carteira Nacional de Vacinação. Lá tem todos os marcos do desenvolvimento. Né? Ele explica a cada fase da vida o que a criança deve ter. Uma frase muito clássica que a gente escuta é: cada criança tem seu tempo. Realmente, mas a margem de erro disso, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, ela não é tão ampla. Né? A criança tem algumas etapas que ela precisa cumprir porque elas são pré-requisitos para outras etapas que vão vir.
Então, essa avaliação, né, o próprio pediatra pode acompanhar, mas, está demorando para falar, a criança deve, né, caminhar ali entre 1 e 2 anos, começar a falar as primeiras palavras, balbuciar, né, com alguns meses de vida, tem marcos importantes. Esse processo do desfraude são marcos que mostram que a criança está na etapa adequada. Se você percebe que a criança está muito hipotônica, muito molinha, está demorando muito para falar, não faz contato visual, não brinca de faz de conta, você faz, achou, cadê, achou, né? A criança fica ali, ou não te olha, não responde, alguma coisa tem. A criança tem que gostar de brincar. Às vezes os pais falam, mas como é que eu faço para estimular meu filho? Senta no chão e brinca. Pega uma caixa de brinquedo e brinca. E às vezes nós adultos fazemos o quê? A gente vai brincar, que cor que é esse aqui? Não, deixa a criança conduzir um pouco a brincadeira, brinca do jeito dela. Né? As crianças precisam que a gente também nos lembre como é ser criança, né? Muito bom. Deixar elas conduzirem guiarem. um pouco a brincadeira. Né? Brincar de faz de conta. Não precisa o tempo inteiro estar ensinando. O brincar já ensina muito, né? O brincar ensina a minha vez, tua vez, a compartilhar a atenção. Vamos montar aqui agora um foguete, né? De pecinha de encaixe, Lego. Né? Ela tá trabalhando pressão palmar, atenção, concentração, várias coisas. Você tá montando um foguete. E deixa ela montar, né? Deixa ela montar, monta junto com ela. Isso. Né? Mas não precisa dizer, vamos pegar os amarelos, agora é só os vermelhos. Agora não, brinca. Deixa... Brinca. É verdade, deixa a criatividade fluir, né? Senão a gente fica limitando pelas coisas que a gente tem de limite já, né? Que a gente já tem trazendo nossas verdades. Limitações, né? Ou às vezes a gente acaba sendo muito adulto, né? A gente quer botar regra em muitas coisas, né? A criança só quer brincar. Então, o indicativo importante de atraso é essa, a dificuldade de brincar. Às vezes, coloca o carrinho um do lado do outro, ao invés de fazer o barulhinho do carrinho. Não consegue usar a imaginação para fazer ali uma brincadeira que os dinossauros estão disputando e não, pega o dinossauro e bota um do lado do outro. Classifica muitas coisas, né? Não olha nos olhos. São vários indicativos de atraso. Ou não fica muito tempo brincando de uma mesa brincadeira, alguma coisa assim. Também, ou às vezes, né, não tem noção do perigo, vai brincar com a bicicleta, salta, pula, não para quieto, vai assistir televisão, os pés para cima, a cabeça para baixo. Não tem essa concentração para fazer atividade. E, assim, as crianças, um tempo atrás, elas vinham para nós, terapeutas, lá na escola, que é a escola onde ela é mais cobrada. Hoje em dia, com esse trabalho que tem sido feito na mídia, falando da importância da estimulação precoce, atraso não se espera, atraso se estimula, mesmo que você não tenha o diagnóstico, você pode começar a estimular. As crianças têm vindo cada vez mais cedo, e esse é o grande diferencial da estimulação precoce, é atender já nos primeiros anos de vida, sabe? E por isso também que eu me apaixonei pela neuropsicologia, porque, né, como psicóloga, vamos conversar o quê com uma criança de 1 ano? Não, mas como neuropsicóloga eu consigo estimular ela, consigo fazer várias atividades com ela para estimular essa comunicação, para estimular essa atenção compartilhada, essa memória, enfim. Legal. E tu vê muita dificuldade nos pais de admitirem algum atraso, alguma coisa assim, ou não? O pai, a mãe que percebeu, é ok com isso? Ou poderia ter entendido antes se tivesse admitido que a criança tem algum atraso? Ainda encontramos bastante resistência no sentido assim, veio um casal trazer, né? A criança começou a estar com 4 anos, ainda não consegue se comunicar corretamente. Aí, às vezes, um dos cônjuges, um dos pais, ele fala, mas eu também demorei para falar. Eu fiz xixi, né, na cama até os 7 anos, enurese noturna, né? Então, assim, às vezes, aquela pessoa que hoje é um adulto, também, às vezes, teve algum transtorno e ninguém nunca descobriu. Já aconteceu muitas vezes, de às vezes, avaliar a criança e identificar, às vezes, um pai com TEA, super funcional, nunca foi diagnosticado porque ele trabalha em casa, né? Faz o serviço home office, então ele não tem trabalho em grupo com ninguém sente falta dele no grupo. E às vezes acontece nesse sentido. Mas também, eu entendo que quando a gente começa a trabalhar com a família, você começa a explicar o porquê que acontece esse comportamento ou aquele, que a pessoa sente essa segurança, ela consegue compreender melhor, né, esses sinais. E como tu vê o adendo, vamos falar assim, da tecnologia para as crianças? YouTube, Netflix, tablet, celular. Tá me incomodando aqui, pega o celular aqui, deixa eu comer minha comida e fica enfurnado no celular 3 horas. Jogos, enfim. Imediatismo do aplicativo. Há um tempo atrás, eu estava num supermercado e tinha aquele que leva o bebê, assim, o bebê conforto, né? Certo. Eu não sei como aquela mãe acoplou um celular ali naquele bebê conforto. Eu acredito que essa tecnologia, ela vem para nos ajudar e nos atrapalhar. A gente já tem muitos sistemas de estimulação, por exemplo, no consultório, para estimulação cognitiva, que é no computador. Só que, ao mesmo tempo, esse excesso de tecnologia faz
as crianças perderem a interação com o mundo. O que está acontecendo aqui? Que luz que tem aqui? O que é aquele barulho? Elas perdem a curiosidade. E isso que afeta, né? Equilíbrio fundamental, né? Nesse uso da tecnologia. Porque, sei lá, vai de casa pra escola, às vezes no carro, olhando o celular. Não vê a rua, não vê nada que passa. Já se um dia se perder, não sabe chegar em casa, não sabe qual que é o caminho. É só se usar o Waze daí, né? Vai ter que usar o celular pra chegar em casa. Até isso. Mas não vê o clima, não, nada. Não sabe o que tá acontecendo, bem como tu falou. E às vezes também acaba vivendo uma realidade virtual, né? Porque tá tanto envolvida com os jogos e tal, que passa na lombada, acha que tá pegando moedinha, né? Assim, aquele joguinho que pula, assim, sabe? Boa. Verdade. E sim, daí não vê um pôr do sol, né? Não tem aquela respiração, mindfulness, né? É isso, né? E, enfim. Estar no momento presente, né? E aí começa a ansiedade, porque sabe, deixa eu dar uma dica agora, que eu me lembrei, é bem importante. Boa. Às vezes os pais falam assim, né? Ai, como é que foi na escola hoje? Normal. Quer ver se é adolescente, né? Você fala, o que é normal para adolescente, né? Quer dizer que não aconteceu nada, é só isso que ele quer dizer. E se você perguntar assim, qual foi a coisa mais incrível que a professora te ensinou hoje? Aí ele vai dizer, eu aprendi tal coisa. Né? Se você fosse a professora hoje, o que você faria diferente? Ele vai te contar o que ele não gostou. Boa. Às vezes a mesma pergunta, só que feita de outra forma, sabe? Às vezes acaba fazendo com que eles tragam muito mais informações. E às vezes a gente acha que, né, nós adultos, que você tem que sentar e conversar com a criança como foi o dia dela. Não, bota ela ali. Enquanto ela tá ali contigo, às vezes dentro do carro, indo pra escola, vai contando as coisas. Enquanto ela tá lá te ajudando a guardar a louça, secar a louça, ela vai te contando as coisas, vai pela... Naquela conversa informal, eles contam muito mais que quando chama eles pra conversar, porque eles já vêm, às vezes... sim. Travado, né? Retraídos, O que vai acontecer comigo agora que eu tenho que ter uma conversa, né? Essa conversa informal, a criança tem que entender que ela até pode levar uma chamada de atenção tua. Porém, ela também vai poder se explicar. Aí eles conseguem confiar mais e contar mais o que aconteceu. Muito boa essas formas, porque senão é bem assim mesmo. O John pergunta pra ele, como é que foi a escolinha hoje? Legal. O que é legal, né? A gente não sabe. Ele não é adolescente, né? Quando for adolescente é normal. Ele tá no legal ainda. Tem 4 anos e meio. Normal. Legal. A adolescência é um caso sério, né? Todos nós passamos por ela, né? Mas eu não sei, a adolescência a gente... É diferente, né? Mas a adolescência, ao mesmo tempo, ela é importante porque é nessa fase que a gente começa a estranhar os nossos pais. Quando isso não acontece, a gente tá morando em casa com 40 anos. Não criticando quem mora em casa, mas eu quero dizer essa questão de você ter a tua independência, a tua vida adulta, né? Você conseguir caminhar com as tuas próprias pernas. E para isso, você tem que estranhar um pouco a rotina dos teus pais, você tem que criar teus próprios gostos, teus próprios... E na adolescência que isso acontece. Então, por isso que é tão estranho o adolescente, né? Porque ele começa a desenvolver, opa, não, esse aqui eu gosto, esse aqui eu não gosto, esse aqui eu quero, esse aqui eu não quero. E é algo muito... que pega muito, né? A gente não sabe muito como reagir, acho que os pais também não sabem, né? Uma coisa muito... É um momento estranho. E a gente é estranho, né? Na adolescência a gente é estranho. Só que a adolescência eu acho que a nossa adolescência é muito diferente da adolescência de hoje e são outras gerações, com né? certeza. Enfim, e falando um pouco do Elon Musk, que o André falou antes da gente iniciar aqui esse bate-papo, ele está muito preocupado com a evolução da espécie humana no planeta, né? Então ele quer resolver isso levando para fora do planeta, Marte e tudo mais. E aqui na Terra ele está olhando para a taxa de natalidade. Ele deve ter outras coisas que ele quer resolver com isso, para, sei lá, comprar mais Tesla, mas claro, enfim. Com certeza. Ele está usando... E cada vez menos hoje. A gente está num período que o adolescente quer casar mais tarde, quer ter filho mais tarde, se quer ter filho ainda ou não, porque ele quer ter mais tempo para ele, quer ter o tempo dele, enfim. Obviamente isso não é regra, mas há esse movimento global segundo o Elon Musk, né? Então... alguns estudiosos já falam sobre essa adolescência tardia, né? Que ela duraria até os 30 anos, talvez. Alguns estudiosos falam. Porque, tipo, eu vejo pela minha mãe, enfim, e ter filhos e casou com, sei lá, 20 anos, né? Isso era super tranquilo, normal. Sei lá, 20, 35, 37 anos atrás que eu tenho, né? Meu Deus. Isso era normal há um tempo atrás aí. e tinha... Não é que era normal, né? Não existe normal. Cada um. Mas era comum na mais, época, talvez. Né? Mais comum pra época e isso vem mudando. Talvez são ciclos do próprio planeta, né? Talvez antes não tinha, daí voltou a ter isso mais jovem, daqui a pouco agora de novo tá mais velho, daqui a pouco... Não sei. Não sei se existe isso, não tem esse estudo, mas...
Não sei se isso é perceptível, e se tu, tipo, trata disso na clínica também, chega pessoas lá, eu já queria ter tido filho, será que eu vou poder ainda ter? Ou não quero ter, mas eu não quero ser julgado por isso, sabe? Eu especificamente acabo já não atendendo mais essa demanda. Eu passo para a equipe porque eu não consigo concentrar, né? Tudo eu acabo direcionando justamente para fazer bem feito o que eu faço. Perfeito. Mas a equipe atende sim. Né? E uma demanda que tem crescido muito é a procura por orientação profissional. Né? Antigamente, fez 18, se matriculou na faculdade, vai. Depois Certo. de se formar, tu decide o que tu quer fazer, né? Quem nunca escutou isso? E hoje em dia a gente percebe que é uma adolescência que vem justamente para descobrir. O que eu gosto de fazer? Como que isso pode virar uma profissão? Como que eu posso conciliar isso, né? Com o meu estilo de vida, Talvez com tudo entender mais. o porquê. O seu próprio porquê, o seu propósito. Esse autoconhecimento, né? E esse autoconhecimento é que faz a diferença, porque você começa a trilhar um caminho e também se permitir errar um pouco mais. Aí é uma crença minha, muito pessoal, né? De que esse planeta é uma escola, nós estamos aqui para aprender. Então, quão rico é nos permitir errar? E é difícil. É difícil nos permitir errar. Né? É difícil. Porque na escola a gente não pode errar, né? A gente é punido pelo erro. Porque a gente tem que tirar nota 10, né? Uma vida inteira, né? São crenças que daí muitas vezes vêm pra terapia pra gente começar a ressignificar. Muito bom. Mas eu acho que tu falou uma coisa certa, assim. Eu vejo que cada vez mais o autoconhecimento ele tá chegando antes. As gerações mais, né, passadas talvez descobriram o autoconhecimento muito mais tarde. E eu fui trabalhar autoconhecimento com 20 e poucos anos, talvez. E eu já vejo adolescente já trabalhando autoconhecimento e tendo um desenvolvimento muito diferente. E talvez, assim, se a gente pegar um pouco da nossa história, né? A gente veio de épocas onde as pessoas precisavam sobreviver. Pensar em autoconhecimento era o 3º, 4º, 5º, 6º, né? Exato. Sobreviver, temos que ter alimento, abrigo e é isso que importa. Então, a gente já está numa época que isso já não é mais uma coisa tão inacessível, tão difícil, né? Nós já nascemos pelo menos a nossa realidade regional aqui, né? Os nossos privilégios. Limitar, né? A nossa realidade que é muito diferente de outras regiões do país, né? Com certeza. Mas nesse sentido, assim, de conseguir, às vezes, já oportunizar a questão da própria escola, né? Quantas vezes os nossos pais que muito precocemente pararam de ir para a escola porque tinham que trabalhar, porque nós conseguimos ter a oportunidade de nos formar, de repente, às vezes, até ter um acesso ao ensino superior. E para isso, ter esse tempo de buscar autoconhecimento, ter uma mídia, né, que lá atrás a gente falou que ela prejudica em excesso, mas também ela nos ajuda. Porque esse próprio trabalho que vocês realizam aqui faz às vezes a pessoa pensar, é verdade, né? Se eu fizer tal coisa. Faz a pessoa refletir sobre os próprios comportamentos dela. E por isso que é rico, né? O trabalho que vocês fazem aqui é muito, muito bacana. Obrigado. Obrigada. Muito bom. Tem total razão. É que agora eu fiquei pensando sobre os privilégios que a gente tem. Que não é todo o planeta ou o Brasil que tem. Não. Com certeza não. Eu já conheci várias realidades que teriam que pensar em sobreviver e jamais teriam tempo para pensar sobre autoconhecimento. Faz muito sentido. Verdade. E assim como a gente também cresceu sem internet, pelo menos eu, né? Sei lá, eu tive internet com... o André também. Tive internet, sei lá, com 14, 13 anos. Ainda talvez. era discada, né? Discada. Adolescentes que não sabem, pesquisem no Google que é internet discada. Exato. Mas é o que a gente passava. Que tinha time para usar. Bloqueava a linha telefônica, tomava esporro dos pais. Tudo mais. Muito. E hoje isso já é normal. Tipo, não existe ligar o tablet sem internet, não existe acessar o telefone sem internet, né? Para as crianças e adolescentes de hoje. Até a própria questão do dinheiro, né? Até um tempo atrás dizia, pai, dá um dinheirinho pra comprar um salgadinho. Agora o pai manda um Pix. Exato, porque o cartão já tá embutido no celular, ele só aproxima o celular online. porque ele já usa o celular. E assim, por um lado, eu penso que essa questão do Pix facilita a nossa vida adulta, mas para os adolescentes e as crianças é bom eles manusearem o dinheiro, sabe? Para que eles entendam o que dá para comprar com aquele dinheiro. Perde a percepção, o que compra com R$50? Ele acaba perdendo a noção de quantidade. Perde Muito com esse dinheiro É só passar o cartão. Digital. Exato, né? O John já fala assim, o pai só passa o cartão. Tá, mas não é só passar o cartão, né? Tem que ter crédito. Tem que ter o dinheiro dentro do cartão. E assim, até por essa questão, né, pensando nesse autoconhecimento de educação financeira, né? O quão rico seria se a gente tivesse muito precocemente essa educação financeira, esse conhecer, né, do que o dinheiro nos pode oportunizar. O dinheiro é energia, ele tem que estar em movimento.
E empreender, às vezes, é botar ele em movimento. Então, juntar tudo isso, acho que daria uma boa bagagem para a escola. Muito bom. Com certeza. E hoje, esse acesso à informação permite com que jovens possam ter esse conhecimento além da escola muito fácil. Antes, como é que tu ia aprender educação financeira? No Barça? Não sei se tinha isso no Barça. Tu é da época do Barça? Pesquisei no Barça. Olha, eu também. Eu também. Fiz trabalho em folha de papel, massa, caneta. Viu? Muito. Cartolina. Cartolina, um Aquelas- segurava, Cartolina. o outro falava. Aquelas réguas que botava a caneta e ficava girando um negócio, fazia uma florzinha. Como é que era aquelas réguas que Ah, tinham? aquela eu tenho na clínica ainda. Ó, As crianças acham o máximo aquilo. Ai, É que muito que é legal, isso? porque ela desenha sei lá, bem simétrica, né? É. É bem legal aquilo. Cara, fazer Sabe trabalho em aquelas canetas que cartolina. apertava que tinha várias cores, né? Quem nunca teve o sonho de ter uma daquela? Exato. Nossa, várias cores, né? E para constar o mapa. Nostalgia agora. O mapa era Atlas. Atlas. Atlas, né? Geografia no Atlas. Hoje, sei lá, acessa ali o Google Maps, tem tudo. Em tempo real, quase. E tu consegue ver, né? Inclusive a rua, exatamente como ela é. Então Na tu consegue. frente, né? A localização. Consegue andar pelas ruas de Nova York em Exato. 3D agora, se eu quiser. É. Sabe? É tudo instantâneo. A gente ficava imaginando, né? Via filme, via sessão da tarde. Loucura. É isso aí. Estamos Muito quase, bom. eu acho que já deve ter passado 1 hora quase aí, João. Como é que tá aí? Olha, Aí, ó, 1h02. É que o papo flui, né? É, o papo uma piscada já, uau. O papo é rápido realmente aqui. flui. Muito legal. Acho que nessa conversa teve dicas valiosíssimas e muito legal. Eu queria que tu falasse, né, assim, deixasse um recado sobre o teu trabalho, quem pode procurar, pessoas, né, que tipo de trabalho que as pessoas possam encontrar. Acho que a gente já falou tudo, mas fazer um resuminho para o merchan. Vamos fazer o merchan da clínica. E depois eu tenho mais uma outra pergunta. Eu queria falar 2 coisas. A primeira é que eu acredito, né? Eu gostaria muito que as pessoas também acreditarem que nossos sonhos podem se tornar realidade. Hoje, quando eu venho aqui falar da clínica, do trabalho, ele não é um trabalho que começou hoje, sabe? Ele começou há muito tempo atrás. Eu lembro de subir o Boa Vista aqui a pé, sentar lá pelas tantas, olhar para a unidade e pensar, um dia eu vou estudar lá. Um dia eu vou ter uma equipe, um dia eu vou ter uma clínica, um dia eu vou fazer a diferença na vida das pessoas, sabe? E foi essa força, acreditar nisso que me levou tão longe. Né? Em muitos momentos, faltou recursos, né? Nunca me faltou o básico, assim, né? Alimento, moradia. Mas aquele, assim, ou tu compra uma peça de roupa, ou tu compra um livro. Ou tu bota gasolina na moto para ir pra faculdade, ou tu, né? Enfim, e essas escolhas que nós fazemos em momentos difíceis que nós passamos, eles são muito gratificantes quando a gente percebe do que a gente é capaz. Né? Esse é uma mensagem. E o outro, né, para quem quiser procurar o nosso trabalho, hoje a gente tem uma equipe na clínica, mas o meu trabalho específico eu realizo atendimento de crianças para avaliação a partir de 6 meses. Nós trabalhamos com transtorno do espectro autista, com TDAH, né, com deficiência intelectual, com estimulação precoce, assim como avaliação de adultos também. Então, assim, se você percebe uma dificuldade cognitiva, um atraso no desenvolvimento, uma perca de memória, não espere, porque às vezes aquele tempo que você espera é exatamente a janela de tempo que nós temos para trabalhar, né, para recuperar ou para desenvolver aquela habilidade que não está sendo apresentada. O nosso corpo, ele muda todos os dias, o nosso cérebro não funciona todos os dias da mesma maneira. Então, cada dia que você espera, às vezes é um tempo que você perde de vida. Então, a saúde existe para trazer qualidade de vida, para melhorar a nossa vida nesse planeta, nesse mundo, né? O nosso corpo é a nossa primeira casa, então temos que cuidar bem dele. Muito legal. Boa. E eu ia te pedir uma mensagem que tu queria deixar pro mundo, mas tu já deixou um ensinamento, mas se quiser deixar mais algum recado para as pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo, além essa mensagem que serviu muito. Sempre serve o chapéu, né? Em toda conversa serve algum chapéu pra gente. Assim como eu falei da questão do acreditar nos sonhos, né? Eu queria também trazer uma mensagem para quem é terapeuta, sabe? Eu percebo que muitas vezes as famílias, quando elas vêm nos procurar, elas não sabem nem o que nos perguntar. Nós somos os técnicos da área, a gente tem que falar a língua das famílias, a gente tem que falar de um jeito que o familiar entende, que a pessoa compreende. E esse é o nosso trabalho enquanto profissional de saúde, não é apenas prestar um serviço, mas divulgar, vir aqui, né, na frente do microfone e falar o que é autismo, o que é TDAH, né, como que a pessoa pode melhorar a memória dela, enfim, cada um na sua área, mas essa empatia por quem está nos ouvindo é fundamental. É para isso que a saúde existe, para trazer qualidade de vida para as pessoas. Show, lacrou. Lacrou. É isso aí. Lacrou. Queria agradecer demais, Viviane, demais mesmo.
Obrigado pelo teu tempo, pelos teus ensinamentos, Foi dicas e tudo maravilhoso vir mais. aqui. Que bom que gostou também. Um bate-papo fluido, né? Que bom, que bom. Esse é o objetivo, né? E aí, acho que quem nos ouve, quem nos assiste também curte esse bate-papo fluido. A gente já teve alguns feedbacks, isso é importante também. Para não ficar algo engessado, algo que é um roteiro, daí tem as perguntas prontas. Não, o que acontece aqui fresco, né? Memória fresca, mente fresca, é o que precisa ser dito, né? Nem mais e nem menos. Então, muitíssimo obrigado pelo teu tempo. A gente também fica à disposição sempre aí e com certeza vai ajudar uma galera aí que nos assiste, que nos ouve, tá bom? Gratidão. Show. Muito obrigada. E, por favor, gente, compartilhem esse episódio com todos que vocês acharem importante. Eu já tenho uma lista de pessoas aqui que eu quero compartilhar. E curta a Viviane, curtam o SBNB e Vi, obrigada pelos ensinamentos e tenho certeza que vai impactar e impulsionar muitas histórias a partir dessa conversa hoje. Obrigada, gratidão. Igualmente. Valeu, galera. Abraço. Valeu. Até mais.